Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição no canal Agenda Espírita. É sempre motivo de grande alegria estar aqui com todos vocês, compartilhando desse momento, falando das maravilhas do Evangelho de Jesus. E como nós divulgamos na arte aqui no canal, falaremos hoje sobre renúncia, virtude com certeza filha do amor, da caridade, da humildade, virtude praticada pelos espíritos abnegados, pelos benfeitores da humanidade, e que nós, os espíritos ainda encarnados na Terra, estamos em busca dessa expressão da mais alta filosofia, da mais alta ética, que é a capacidade de abrir mão de alguma coisa em favor do nosso semelhante. Renúncia, que é um dos livros, que é um dos temas, título da obra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Quando ele narra a história, o périplo espiritual de uma missionária chamada Alcione, que encarnou na Terra em uma encarnação missionária para poder resgatar um amor de sua alma. Então nós vemos que quanto mais nós caminhamos, quanto mais avançamos nas estradas da vida, maior é o nosso fôlego espiritual para as atividades necessárias do amor, que tem na renúncia a sua joia rara, a sua obra-prima, o seu corolário, o seu perfume mais precioso. E para que possamos falar, escolhemos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E antes de darmos início à nossa explanação, vamos fazer uma prece, porque nós abrimos a boca, mas as inspirações mais bonitas vêm do plano espiritual, vêm dos guardiães da humanidade, dos mensageiros de nosso Senhor. Um grande abraço a todos que estão aqui conosco, pela presença, pelo carinho e pelo amor ao trabalho com Jesus. Então vamos lá a nossa prece. Aqueles que se encontram tristes, como a nossa irmã Abdala Novaes, que colocou aqui embaixo, vamos sintonizar com Jesus, porque Ele tem um remédio para todas as nossas dores. Então agradecer a Ele pela oportunidade do momento, por estarmos todos sentados em torno dessa mesa invisível, compartilhando do pão e da água da vida. Que Jesus nos inspire o pensamento, ilumine os nossos corações, traga ternura e paz às nossas almas, para que o Evangelho entre portas adentro do coração e nos faça pessoas melhores perante os desafios da vida. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Então, vamos lá. Nossa irmã colocou, está sem os filhos dela, agradeceu pela prece. Eu espero de coração que a mensagem da tarde e noite possa lhe fazer muito bem. Então vamos lá. Instrução dos Espíritos. É uma mensagem do item 6 do capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, em que o Espírito Lázaro vai falar sobre a afabilidade e a doçura. E ele começa assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo,
produz a afabilidade e a doçura que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. E aqui nós vemos, meus amigos, que o Evangelho, ele não está preocupado com as aparências, nem com as etiquetas, e nem propriamente com aquilo que os nossos lábios dizem. A grande causa do Evangelho é a transformação do coração pela maneira de sentir. Lázaro está nos dizendo aqui que a benevolência, ela não é fruto de uma educação rígida, ou de uma cartilha, ou de padrões ideológicos. A benevolência é um fruto do coração. Ela é uma energia que parte do sentimento. Quantas vezes as nossas bocas gotejam leite e mel, mas o nosso coração está cheio de venenos interiores. Então é quanto a isso que a mensagem de Jesus se dirige. Não é a forma, é a essência. Quando Jesus fala da árvore que necessitou ser secada, é porque faltava a essa árvore a seiva que produz o fruto da vida. A doutrina espírita, ela não se atém às folhagens, mas à essência, à seiva das árvores espirituais. Por isso que os espíritos, eles se atentam muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. Porque as nossas ações podem ser premeditadas, frutos de uma capa, de uma aparência, de uma máscara, mas as reações entregam os verdadeiros conteúdos do coração. E aí nós avançamos com Lázaro. Ele diz assim: o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmudam-se em dardo envenenado quando estão por detrás. Se nós estamos falando de afabilidade e doçura, por que Lázaro, então, ele nos está mostrando o outro lado, ou seja, as nossas contrariedades, as nossas iras, as nossas cóleras, as nossas raivas? É porque olhando esse panorama interior é que se dá a verdadeira transformação espiritual. Porque ninguém aprende a renunciar, a ser mais afável, a ser mais doce, apenas olhando para as estrelas. Como disse o pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, as árvores mais poderosas são aquelas que têm as suas raízes fincadas nas profundidades da vida. Ninguém conhece os céus sem conhecer antes os seus infernos. Os seus infernos. Vocês lembram como os judeus cultuavam Jerusalém? Jerusalém era o lugar do templo de adoração, a cidade santa do povo de Israel. Mas por terem uma religiosidade aparente, sem espiritualidade interior, aquele templo foi levado abaixo. Eles negaram a presença do Cristo, não aceitaram a boa nova e não renovaram o coração pelo modo de sentir,
como escreve Paulo em uma de suas cartas. Então, meus amigos, o inconsciente é o repositório das nossas emoções, é o campo extenso das memórias que trazemos de outras vidas. E o inconsciente o tempo todo está trabalhando, funcionando, revelando as nossas sombras, para que uma vez manifestas na luz, elas possam ser curadas. Então, se você deseja um coração mais afável, mais doce, construindo aquele alicerce para as atividades de amor e de renúncia, nós precisamos olhar para as nossas fragilidades. Nós precisamos olhar para o fel, para o veneno e para as contrariedades que habitam o nosso coração. Lázaro continua, olha o que ele diz. A essa classe dos espíritos que se manifestam apenas pelos comportamentos, pelas etiquetas exteriores, a essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que são tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e são seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alhures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. É o grande drama das famílias, né? Porque na nossa vaidade nós ainda nos imaginamos dignos de todas as honras e de todos os direitos, mas ainda não cogitamos dos nossos verdadeiros deveres. Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos: os chefes das nações vos tiranizam, vos oprimem, mas entre vós não será assim. O maior será sempre aquele que serve. E a capacidade de servir está intimamente vinculada à capacidade de renunciar. É impossível se erguer um lar dentro de uma casa sem que as pessoas que ali habitem tenham a capacidade de renunciar. Renunciar ao grito, renunciar ao dedo em riste, a jogar na cara do outro o bem que fez, dando com uma mão e mostrando com a outra. Sem essas potências acesas na alma, em forma de luz, as famílias desmoronam e os filhos não são bem educados, porque aprendem por assimilação das correntes mentais o padrão moral daqueles que os educam. Então, quando Lázaro traz uma mensagem, afabilidade e doçura, ele está falando do caminho do mundo regenerado, do caminho das famílias mais felizes, do caminho de uma política mais honesta e de uma civilidade que vai ganhando campo no ambiente social. Se nós disséssemos em qualquer roda de comentários do mundo que a afabilidade e a doçura são as virtudes que irão levar o nosso mundo a patamares mais altos de humanidade, talvez muitos rissem de nós, porque imaginam a transformação de fora para dentro, quando no fundo, ela só pode acontecer de dentro para fora. E Lázaro continua
Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. E aí, meus amigos, nós recorremos à obra de Joana de Ângeles para interpretar essa mensagem de Lázaro. Porque o problema não é sentir aquilo que é contrário ao amor. Nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres ainda em processos árduos de expiação. É evidente que em nossas almas existe o diamante e o cascalho, a luz e a treva, o doce e o amargo. Mas, quando nós reconhecemos isso, quando nós temos aquele tirocínio, aquele lapso de autodescobrimento, de quem se abre diante da criação e reconhece, arrependido das suas próprias falhas, e começa a tratá-las pela terapia celestial do Evangelho. Se eu identifico que dos meus lábios gotejam leite e mel, mas que no meu coração não há uma correspondência energética, eu devo fazer preces. Senhor, me ajuda nos meus endurecimentos, na minha dificuldade de amar. Me ajuda nas pedras que eu carrego na minha alma, para que eu não as possa utilizar contra os meus semelhantes. Essa prece sincera abre as portas do mundo espiritual. São essas as preces que são ensinadas nas coletâneas do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a prece do publicano que Jesus exalta, reconhecendo as suas fragilidades diante da criação, diante de Deus. E no Livro dos Espíritos, nós não aprendemos que toda regeneração se inicia pelo arrependimento. Quem não se lembra de Pedro, chorando tristemente após a negação, e ali ele compreende as suas fraquezas de homem e começa a caminhar mais humilde pelo solo do mundo. Então, meus amigos, chegar à luz da renúncia é reconhecer em nós o personalismo, o exclusivismo, a vaidade tola, as cegueiras do coração e a dificuldade de tomar a sua própria cruz e carregá-la. Porque quem não faz isso ainda não compreendeu o trabalho de Jesus no âmbito da interioridade de cada criatura. Aí Lázaro, um espírito amigo, na cidade de Avré, em 1862, ele dita uma mensagem chamada paciência. Alguém pode falar sobre renúncia sem pensar em paciência? É impossível renunciar sem paciência. Olha o que esse espírito diz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade.
e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Uma das nossas grandes dificuldades de renúncia se dão diante da dor, né? Tudo que nos incomoda fere o interesse pessoal. E quando fere o interesse pessoal, nós nos armamos. Só, meus amigos, que o mundo não foi criado para nos agradar. Deus não colocou os seres que existem na natureza para nos agradarem tão somente. O tempo não gira em torno do nosso umbigo. Nem tudo o que nós queremos deve ser atendido. A natureza, ela tem uma ordem de sequência. Primeiro a semente no fundo da terra. E aí sim, o trabalho do solo, do sol, da chuva, dos ventos, para que aquela semente se transforme numa árvore de tronco vigoroso, de copa acolhedora e de frutos doces para os viajantes do caminho. A vida não aceita violência. As verdadeiras obras no interior do homem não são feitas a golpes de machado. É preciso a paciência. Ninguém começa a amar verdadeiramente alguém do dia para a noite, a não ser que seja um reencontro pela lei de reencarnação. Por isso que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. É porque ela faz reencontrarem-se os amores de outras existências. Mas aquele amor foi construído em vidas passadas. Porque do nada não nasce nada. Então, muitas das vezes, nós somos os ansiosos e os afoitos, que desejamos tudo para ontem, sem o labor do trabalho e do esforço perseverante. Emmanuel diz que a natureza só respeita verdadeiramente a obra que foi abençoada pelo tempo. Só o tempo. Um bom médico é obra do tempo. Um bom professor é obra do tempo. Um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom amigo, um casamento feliz é obra do tempo. E aí a importância da acuidade psicológica, para que nós possamos identificar os nossos potenciais e as nossas sombras numa clarividência interior, para que possamos ouvir aquela voz. Lembra da voz de João Batista no deserto da Judéia? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Essa acuidade, essa capacidade de enxergar para dentro, reconhecendo que apenas o trabalho pode nos conduzir a uma vida mais feliz e, consequentemente, fazer germinar em nossos corações virtudes como o amor. Lembra quando Jesus conta a parábola do semeador? Ele diz que a boa semente caiu em terra rasa e ela até colocou seus brotos para fora, mas logo foi queimada pelo sol. Por quê? Porque a terra não era profunda. Era impossível se fincar raízes verdadeiras e eternas ali. Quando nós nos encantamos com o brilho da virtude, com a semente da virtude, achando que já é a obra pronta, essa semente vai ser crestada pelo sol. Então, tudo aquilo de bom que nós vemos em nós devemos tratar com muito cuidado e muito carinho, mas sem alardes,
sem frenesis, sem empolgações, porque a semente ainda não é árvore. E aí o espírito amigo avança e ele diz assim: a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Ninguém entra na nossa vida sem a permissão de Deus. Ninguém. As sintonias se encontram, porque nós somos seres que nos comunicamos por frequência, sobretudo de pensamento. A ciência médica já sabe que o coração irradia ondas eletromagnéticas. Então nós nos encontramos com os seres afins, com aqueles que nós precisamos aprender alguma coisa e também ensinar alguma coisa. Obra extraordinária da renúncia é o perdão. Aquele que perdoa em pequeno ou em maior grau já está ilustrando a sua mente para as virtudes da vida superior. E nós começamos da semente mesmo, nós começamos aprendendo a perdoar o pisão no calo, a palavra contraditória, o olhar enviesado, o verbo maledicente, a intolerância e a impaciência para conosco. Nós vamos aprendendo a perdoar essas pequenas coisas para que um dia nós possamos perdoar nas grandes coisas. O perdão é filho do amor e filho da renúncia. Quem se lembra da primeira frase de Jesus na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós erramos por ignorância, por desconhecimento da prática do bem. Então, mais uma vez, quando nós imaginamos a renúncia, é essa capacidade do coração de ter misericórdia, de se apiedar das debilidades alheias. Mas não nos enganemos, ninguém consegue isso apenas sozinho. É muito importante nos utilizarmos do clima da prece, pedindo a Deus nas nossas fraquezas que nos ajude a perdoar. Porque quando estamos abandonados ao léu, quando perdemos o contato com as esferas superiores da vida, os hábitos do pretérito nos invadem e nós não damos conta de praticar o evangelho que dizemos amar. Então, meus amigos, paciência é obra do coração humano enxertado pelas bênçãos do céu. Nas tuas preces, não se esqueça de pedir a Deus pelas tuas debilidades morais, pelas tuas fraquezas do sentimento, pelas durezas do teu coração. Porque sem Jesus, sem a oração pontual, inteligente, ninguém perdoa. Porque o perdão é fruto do Espírito, desaguando, brotando, frutificando dentro de nós. E aí o Espírito continua. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado.
e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Palavra tão utilizada nos dias de hoje, né? Gratidão. Gratidão, porque a vida, como ele mesmo diz, ela não é tão fácil, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós temos uma psicosfera densa no nosso planeta e ainda temos as nossas dívidas a serem resgatadas diante da providência divina. Então, que ninguém venha para esse mundo imaginando apenas, meus amigos, um parque de diversões, um parque encantado de conto de fadas, porque há muitas dificuldades que se iniciam já na vida infantil. Nós temos nossas obrigações, nós temos nossos deveres diante da existência. Mas o que o Espírito está dizendo? Se você deseja mudar a sua forma de enxergar o mundo, as dificuldades do mundo, seja grato. Seja grato pela bênção da vida. Obrigado, meu Pai, porque Tu me criaste, porque Tu me chamastes à existência, porque eu sou Teu filho, porque eu sou um cidadão do universo e da vida infinita. Olhemos as paisagens do mundo, a beleza do céu noturno, a luz do sol, o canto dos pássaros, o perfume das flores, os amigos que nos chegam, os amores do coração, a proteção dos benfeitores espirituais, o alimento à mesa, a água potável, a saúde do corpo, as medicações. Tudo isso são bênçãos de Deus, mas apenas os que têm olhos de ver são capazes de enxergar essas maravilhas que nos são ofertadas pelo nosso Pai que está nos céus. Quando nós olhamos a vida assim, de uma forma mais grata, eu começo a ter a capacidade de abrir mão de algumas coisas. Eu me desapaixono quanto às minhas opiniões. Eu aprendo a ceder, a abrir mão de alguma coisa em favor do outro. Eu aprendo a baixar o tom de voz, a diminuir as asseverações do caráter. Eu retiro o olhar fulminante, o pensamento julgador. Eu retiro aquilo que em mim não contribui para a harmonia da vida que me circula. Porque todo aquele que se recusa a renunciar, no fundo, ele acha que a vida lhe deve alguma coisa. Ele acha que o mundo deve se curvar à sua vontade. Inclusive o tempo deve funcionar de acordo com aquilo que ele deseja. E não é assim. A natureza, a vida tem a sua vontade própria, que é a vontade do próprio Criador. Quem não sabe abrir mão, infelizmente, vai andar pelo mundo revoltado, vai andar pelo mundo infeliz, trazendo uma tristeza no olhar, uma revolta, uma amargura no coração. Apenas os seres que aprenderam a curvar a própria cerviz, o próprio pescoço diante da vida, esses sim alcançam gêneros de felicidade ainda desconhecidos no mundo. O que mais impressionou Paulo, o que mais causou revolta no apóstolo Paulo, antes da conversão dele ao Evangelho,
foi quando ele comanda o apedrejamento de Estevão diante do tribunal do Sinédrio. E Estevão, à beira da morte, em vez de endereçar a ele um olhar de ódio, Estevão endereça a ele um olhar de amor. Em vez de Estevão lançar-lhe maldições sobre a face, ele pede a Deus, imitando Cristo, que não imputasse ao apóstolo, que ainda não havia descoberto Jesus no coração, pedindo a Deus que não lhe imputasse aquela culpa, porque Estevão compreendeu a vida. E o texto de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que Estevão trazia na face a aparência de um anjo. É porque, meus amigos, quando nós praticamos o amor, quando nós praticamos a renúncia, quando nós diminuímos os urros, os berros, os guinchos dentro de nós, o amor de Deus se manifesta. Nós nos desmaterializamos, a começar pela onda mental. A começar pela onda mental. E nós nos sentimos mais leves, mais leves. É por isso que Chico Xavier, escrevendo um poema de um homem que chega ao mundo espiritual com um repertório que ele não teve nada na Terra. Ele teve uma encarnação sem riquezas propriamente ditas, mas a sua alma trazia a leveza específica dos espíritos bem-aventurados. Ele tinha uma capacidade de se movimentar no mundo dos espíritos, porque lá o verdadeiro veículo é o pensamento. O pensamento ilustrado por raios de amor, de quem aprendeu a renunciar. O meu reino não é desse mundo. Essa mensagem traz no seu bojo um convite à renúncia. Então lembra da tua casa, do teu trabalho, da tua família, dos teus desafetos e vê naquilo que você pode fazer nessa semana para poder praticar essa virtude por excelência que é a renúncia. Vai devagar, respeitando os seus limites, sem se culpar diante das quedas, mas tenta, se esforça. Ora por aqueles que você não gosta e também não gostam de você. Ora pelos desafetos gratuitos aqui entre aspas. Tenta mudar o olhar, o jeito de falar, o jeito de chegar, o jeito de se impor. Eu tenho certeza que a vida vai te responder na mesma moeda, porque aqueles que praticam o bem, eles já têm dentro de si um manancial de vida eterna. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Muito obrigado. A renúncia nos faz acolher estrangeiros, dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome. A renúncia nos samaritaniza diante da vida. A renúncia é um abrir de mãos, é um esvaziar-se. A gente pensa que evoluir é acumular, né? Evoluir é esvaziar-se. Evoluir é fazer silêncio. Evoluir é mudar os instrumentos de barulho do coração, convertendo-os em sons mais doces e mais cândidos na harmonia da criação. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. E aqui nós fazemos uma singela prece para encerrarmos a live do primeiro sábado desse mês de fevereiro.
fazer a oração do Pai Nosso, né? Oração bonita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não vos deixeis nas trevas da tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Um grande beijo. A palestra vai ficar salva aqui no canal. E aqueles que quiserem assistir depois, sintam-se à vontade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Um grande abraço para todos vocês. E agradecemos a nossa irmã Andréia pela mensagem e a todos aqueles que estiveram conosco até o presente momento. Um grandioso abraço.